Então, vamos lá. Boa noite, galera. Oficialmente estamos abrindo aqui um encontro, bate-papo e trocas de experiência. Eu acredito demais que só há crescimento de todos se todos participarem, tá? O Bernardo tinha me feito uma sugestão de fazer um post, né, para o grupo de vocês. Aí eu abri a possibilidade de conversar, bater um papo com vocês, exatamente porque eu acredito que fica bem melhor do que criar um post. Um post é uma coisa que não tem, por mais que eu tente colocar o máximo de realismo dentro do que eu escrevo, certo? Mas é sempre bom a gente falar, tá? Já perguntei a alguns de vocês concursos, a Maria Isabel está entrando aí, comendo unha. Maria Isabel, qual concurso? Eu tirei o som dela, desculpa. Abri de novo, deixa eu abrir aqui. Não. Eu vou colocar lá. Osvaldo está entrando, Thalita e Luciene, vocês não vão abrir a câmera, não querem aparecer? Beleza. E dentro da proposta que o Bernardo passou para mim, ele pediu para falar um pouco mais sobre coach, né? Mas eu acredito que eles tenham a intenção de ter falado sobre mentoria, tá? É óbvio que qualquer tipo de pergunta que tiver ao meu alcance, eu vou compartilhar com vocês, certo? Mas eu vou seguir do que foi me pedido, tá? A primeira coisa, alguém quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Não? Gente, vocês têm o poder de fala, aproveite. Se não acostumado com isso, acostumado a digitar. Boa noite, pessoal dando boa noite no chat. Mestre, eu estou usando o monitor, o note está fechado. Beleza, não tem problema nenhum. O importante é você estar aqui, tá? A qualquer momento, quem quiser falar, quem tiver pelo celular tem a possibilidade de aplicar a mãozinha, aparece uma mãozinha, que é o poder de fala. Quem não tiver no celular pode levantar a mão que eu vou dar fala, tá? Aqui bate-papo. Tá? Não é aula, né? Eu não sou professor, né? Então a ideia é realmente trocar experiência, porque toda vez que eu abro essa possibilidade eu aprendo demais, por mais que eu tenha bastante tempo já no processo, são trocas de experiências, tá? Primeiramente, gente, eu vejo o mercado ter uma classificação errônea em relação ao coach, tá? Basicamente o que é apresentado para vocês é mentoria, tá? Mentoria é o quê? É uma pessoa que é um case de sucesso na área, né, que tem um modelo que passa para outras pessoas. O coach é uma outra pegada, tá? O coach tem a ver mais com o objetivo de trazer o seu melhor em prol de você mesmo, tá? É uma coisa bem mais profunda. Eu sempre faço uma analogia a uma cebola, tem várias cascas, né? E o coach tem a tirar as cascas para poder buscar lá o mais profundo possível, porque todos nós temos as ferramentas necessárias, tá? Eu, particularmente, eu vou compartilhar com vocês algo que eu acredito demais, certo? Talvez vocês fiquem assustados, não fiquem calmos, não fiquem assustados, mas eu acredito que o que faz passar em concurso público é a mente inconsciente, tá? Não é a parte cognitiva. A parte cognitiva, todos vocês, eu acredito que é desenvolvido. Quem conseguiu terminar um terceiro grau tem a parte cognitiva desenvolvida. O que faz com que vocês não avancem de forma representativa é o quê? É inconsciente. É inconsciente. Vou fazer só um teste para vocês terem uma noção. Mari, o que você sente mais dificuldade em relação ao processo de estudos? Minha maior dificuldade é a organização. Organização e, às vezes, eu até consigo fazer... Só que tenho dificuldade em cumprir. Cumprir. Então, vamos dizer que falta ali para você foco. Pode ser ou estou errado? Tá certo. Bernardo, o que mais dificulta para você no processo? Hoje eu diria que é tempo. Tempo? Isso. Tá. Gestão do tempo. Patrícia, por favor, o que mais dificulta para você no processo? Uma filha de 3 anos. Oi? É o tempo. Tempo? Pouco tempo ou muito tempo? Pouco tempo. Tá, gestão do tempo. Osvaldo, o que mais dificulta para você no processo de estudos? Só explicar para a turma, esse Osvaldo aqui é o Rock, tá? meu perfil é fake, então agora é o Rock de verdade aqui. Então as identidades vão surgindo. Vão aparecendo. Não, é o seguinte, Gerson, eu acho, como o pessoal falou, tempo, eu trabalho, tenho filha pequena,
2 filhas, então assim, meu tempo realmente é escasso, só que eu percebo que mesmo quando eu tenho tempo, eu não sei se eu consigo utilizar da melhor forma, entendeu? A Acho gestão que do tempo. A gente a pode falar que é a gestão do execução, acho que a execução talvez seja o meu maior problema. Na hora de estudar, às vezes você dá aquela dúvida, putz, será que eu pego isso, será que eu pego aquilo, né? Então, insegurança. pode ser que seja, né? Talvez uma indecisão em alguns pontos, não ter aquela coisa bem definida, né? Sim. Não, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Como eu também não tenho a noção do tempo que eu vou conseguir dispor no dia, às vezes eu não tenho um planejamento exato de como usar esse tempo no dia, entendeu? Entendi. Thales, o que mais dificulta para você no processo? Eu acho que tem uma questão de uma insegurança um pouco maior quanto às métricas, enfim, a evolução, a gente fica, pelo menos na minha parte, tem uma cobrança muito, muito forte. Você E cobra muito? Cobro. E não gosto quando eu erro. É uma parte ruim, mas a gente no caminho das decepções a gente vai aprendendo um pouquinho com os ajustes que vão sendo feitos. Isso eu acho que é um ponto, e eu também tenho a dificuldade do tempo que me restringe também, porque eu demoro mais ou menos em envolvimento de 1 hora de trabalho e em deslocamento, ida e volta, 1 hora cada uma, e mais o trabalho em si. Então, eu tento aproveitar, só que eu vou de moto, então reduz um pouco a minha flexibilidade quanto ao estudo. Tá. Vou pedir um favor a vocês. Eu peço que fechem todos vocês o microfone, só abram para poder falar, para não ter ruído na sala, pode ser? Ok. Luciene, o que é mais difícil para você no processo de estudos? Luciene, você está aí? Não. Thalita, o que é mais difícil para você no processo de estudos? Olá. Oi. Thalita. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Estou levando um baile aqui. Eu acho que a insegurança. Insegurança. A ansiedade de terminar logo, tem 1000 coisas para fazer, né, para estudar, e parece que o tempo vai acabar e eu preciso estudar e as pessoas estão na minha frente. As pessoas estão na minha frente. E às vezes eu acho também que, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade? Será que as pessoas que vêm estudando há muito mais tempo do que eu estão melhores do que eu? Acho que é isso. Alguns de vocês compartilham com isso que a Thalita está falando? A Maria Isabel, por favor, compartilhe com a gente o que é mais difícil para você no processo de estudos. Maria Isabel. Ok, a Maria Isabel está preparando a fala dela, a gente vai continuar seguindo. Preste atenção, gente. Se vocês pararem para analisar, muitas coisas se repetem em todos vocês. Tá? Quando vocês falam tempo, qual é o tempo ideal de estudos? Se você fala que o seu tempo não é bom, é sinal que tem um ideal. Patrícia, qual é o tempo ideal? Abre o seu microfone. Umas 4 horas por dia seria ideal? Não, o seu ideal. Se você fala que você tem um problema com o tempo, qual é o tempo ideal? Umas 3 horas. 6 horas? Quem falou mais que tem problema com o tempo aí? Foi o Osvaldo. Osvaldo Bernardo. Qual é o tempo ideal, Bernardo? Acho que o meu tempo ideal seria, sei lá, se eu pudesse estudar 24 horas por dia, seria ótimo. 24. Osvaldo? Não, eu sempre, mesmo sabendo que eu tenho pouco tempo, então eu sempre... O que é pouco tempo, Osvaldo? Não, o pouco tempo é assim, 8 horas de trabalho. Sono eu já não falo mais em 8 horas, né? Eu já falo em 6. Em casa eu tenho que dar atenção para as minhas filhas, não só atenção de ficar olhando, mas ajudar mesmo. Agora mesmo eu estou com uma do meu lado aqui, de vez em quando você deve ouvir algum barulho dela. E então, assim, o que me sobra, eu tentei começar a atividade física recentemente, só que eu ficava estudando de madrugada, entendeu? Então, eu gostaria de poder fazer 6 horas por dia. Gostaria. Eu luto para fazer 4, mas ainda assim é difícil. Não é sempre que eu consigo. Entendo. A Maria Isabel falou que ela tem tempo, mas não consegue aproveitar o tempo. Isso é um outro problema. Eu vou compartilhar com vocês o que eu vivo e o que eu vejo, tá?
exatamente que eu tenho contato com muitas pessoas. Eu passei por esse processo que vocês estão passando várias vezes, né? Algumas vezes, e trabalho com muita gente. O ponto principal que o pessoal fala é em relação a tempo. Só que esquece que o tempo é uma metáfora, tá? Qual é o tempo ideal? O tempo ideal é aquele que você disponibiliza dele, certo? Então, eu gosto de pontuar muito, e se vocês não concordarem comigo, não tem problema nenhum, certo? Nós estamos trocando ideia, ninguém aqui é o dono da palavra. Vocês conseguirem diferenciar comprometimento de cobrança. Por quê? Na minha visão, Jefferson Rosa, comprometimento é você dar aquilo que você pode dar. O Oswaldo tem 4 horas, 3 horas. Ok, você só tem 3 horas, você tem outras atividades, certo? Você não está preso em uma bolha separada do mundo, não. Você tem que interagir, tem outros papéis importantes da sua vida. Tá? A gente tem que perceber isso. O estudante não tem só o papel de estudante. Você tem estudante de filho, de pai, de marido, de esposa, de profissional. São papéis que nós temos que exercer. E o grande diferencial é você saber o quê? Equilibrar os papéis. Eu falo isso sabe por quê, gente? Sabe quantas horas eu estudava por dia? 3 horas. Eu sou normal. Não, sabe por quê? Porque eu tenho em mente que as 3 horas que eu tenho de estudo tem que ser as melhores 3 horas do mundo. Não adianta você ter 8 horas, Bernardo, se você não tem qualidade. Você vai apenas sofrer. Porque sentar numa cadeira e ficar olhando numa posição é sofrer. Já que você vai sofrer, que sofra com qualidade, Patrícia. Que sofra com qualidade. Antes de vocês ficarem presos, eu tenho hora, pouca hora, não consigo dar. Pense no tempo, a qualidade do tempo. Eu vou fazer uma pergunta para o Oswaldo, que falou do tempo. Quantos minutos tem uma hora de estudo, Oswaldo? Bom, você está falando em hora líquida? Que seja. A pergunta foi essa. Questão, chegou lá, a banca pediu. Quantos minutos tem uma hora de estudos? Não, eu vou falar como que eu me vejo. 45 não, é resposta, a 50. Tem que responder, cara. Não é a minha resposta é 45 a 50. Oi? 45 a 50. Quem concorda com o Oswaldo? Eu. Por aí. Concorda, Patrícia? Eu concordo. 45 a 50 o quê? Minutos? Dentro de uma hora. Beleza. Quem mais concorda, quem discorda e por quê? Eu concordo, mas depende do dia, porque às vezes você tá naquele pique e você consegue. Eu pelo menos consigo fazer 60 minutos em 1 hora. Agora tem dia que o foco tá completamente fora. A Thalita começou a ir mais próximo da resposta gabarito, tá? O que acontece? Por acaso, aconteceu com alguns de vocês de sentar na cadeira e o negócio não ir? Você ficar 1 hora e parece que você estudou 5 minutos? Muitas vezes. Então, 1 hora de estudos depende do teu dia. Se você tiver qualidade, você tem que fazer com que 1 hora de estudos seja 60 minutos. E melhor, 1 hora de estudo seja 120 minutos. Por quê? Seu foco está na qualidade, não está preso a tempo. Tempo é uma metáfora. Talvez aconteça com vocês que, no período pós-edital, você parece que aprendeu mais do que 1 ano de estudos. Por acaso acontece com vocês isso daí, quando está estudando uma reta final? Por quê? Porque a qualidade melhora. O nível de foco concentra, porque você tem uma meta a cumprir. Você sabe que você tem uma variável estoque, que é o tempo. Você tem o tempo entre o edital e a prova. Então, você canaliza todos os esforços, você pensa a todo momento. Isso é ter foco. Agora, quando você dissipa toda essa energia a longo prazo, realmente você não vai ter qualidade, você vai ficar mais tempo estudando. A Luciane está falando, eu concordo, várias vezes a gente perde foco, cabeça longe, ok. Luciane, fale, por favor, para eu não ter que ficar lendo, ficar muito mais fácil. Entendeu, gente? Então, assim, primeiro ponto, vai dizer assim, a dica do mentor é qualidade, tenha foco na qualidade dos estudos, para que o tempo que você invista seja o menor possível. Eu falo um negócio para vocês, não fique preso. Eu vejo muita gente colocar, não, tem que ser 8 horas líquidas, tem que ser... Cara, isso é besteira. Se não tiver qualidade, é besteira. É besteira. É uma competição de quem fica mais tempo sentado na cadeira. Isso não leva ninguém. A banca não quer saber isso. A banca quer produtividade. Produtividade é você estar realmente
processando. Faz sentido para vocês ou estou viajando? Faz sentido? Aqui também. A Thalita levantou Aí, a mão. voltou. Fala, Thalita. Voltou. Voltou. Tinha travado? Sim, tinha dado uma estabilidade. Pode falar, Thalita, levantou a mão? Tinha travado. Ah, não, porque assim, você fala para a gente ter esse foco e tudo mais, mas como a gente faz quando a gente está um dia completamente sem foco? Show de bola. Obrigado, Thalita. Você está me ajudando muito, você está sendo minha monitora. O que acontece? O que é o foco? O foco é você estar direcionado o pensamento em alguma coisa, certo? O que você tem que fazer? Quebrar isso. Tem algumas ferramentas para poder fazer isso. Eu faço isso com os coaches, que eu sou practitioner em programação neurolinguística, certo? Você quebrar, né? A intenção. Tem até um exercício que eu disponibilizei para eles que se chama charge, que é exatamente o exercício que faz com que você ative o lado direito e o esquerdo do cérebro, tá? Para que você, dê um apagão ali e possa estudar. Agora, Thalita, respondendo de forma prática, não de forma teórica, vamos dizer que você está preocupada com o problema no serviço. Ah, o meu chefe olhou de cara feia para mim, será que eu vou ser mandado embora? Alguma coisa desse tipo. Isso vai te consumir em relação aos estudos, porque você vai ficar rodando, né? Isso na cabeça, tá? É importante que você faça um exercício muito fácil, certo? Quer ver? Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável, bem confortável. Sente, por favor. Posição confortável e feche os olhos, certo? Feche os olhos para a gente trabalhar a respiração. Muito importante, tá, Thalita? Trabalhar a respiração. E nesse processo de respiração, eu peço que vocês sintam realmente o pulmão inflar e depois desinflar. Isso de forma bem lenta, colocando o ar para dentro e liberando de forma bem lenta. Isso, muito bem. Agora eu peço que vocês, quando estiverem respirando, vocês sintam um ar lilás entrando dentro de vocês, correndo por toda a sua artéria, envolvendo os pulmões. E o foco seu vai estar na sua respiração apenas. Ok, você vai estar me ouvindo, mas o seu foco vai estar na respiração. Isso, infla o pulmão e vai soltando devagarzinho. E toda vez que você soltar o ar, eu peço que você jogue fora tudo aquilo que te faz mal. De repente, a insegurança, o medo, de repente, a falta de crença, né, de que vai dar certo. Isso, muito bem. E quando você inspirar e trazer muito ar para o seu pulmão, eu peço que você traga tudo aquilo que você quer. Segurança, motivação, determinação, foco. Isso, muito bem. E você vai inspirando e expirando. E nesse processo de concentração, em que você está apenas focado na sua respiração, você vai se deparar no dia da sua posse. Uau! Você chegou agora no dia da sua posse. E essa sensação é maravilhosa. Você vendo pessoas, você abraçando, estando feliz, que sorriso bonito. Talvez você se pegue assinando o termo de posse, talvez você se veja abraçando uma pessoa que você gosta muito e tenha muito interesse em compartilhar esse momento com você, que é muito mágico. Isso, muito bem. É uma sensação maravilhosa. Você está na sua posse, bonito, elegante, as pessoas sorridentes. Talvez seja uma festa, ou talvez uma cerimônia. Isso só você sabe, o que é mais representativo para você. Isso, muito bem, você está indo muito bem. Talvez você queira respirar bem fundo agora e soltar o ar devagarzinho e vivenciar esse momento. Isso, muito bem. Eu peço agora que vocês vão abrindo os olhos bem devagar para a gente continuar a nossa conversa. Ok? Beleza, gente? Thalita, não sei o que você visualizou nesse pequeno exercício bem rápido, certo? Mas você conseguiu já mudar o seu pensamento. Então, quando vocês tiverem dificuldades em relação a estou pensando,
Pense no dia da posse de vocês, o quanto vai ser maravilhoso, que vestido vai estar usando, se vai estar de terno, vai estar calor. Isso você consegue mudar o foco do seu pensamento. E eu tenho certeza que você vai se desgarrar do pensamento que está entranhado e vai ter um pensamento bonito. Por quê? Todos vocês querem o quê? Esse momento de posse. E quando vocês vivem, quanto mais emoção vocês colocarem no processo, você vai viver de forma mais intensa esse momento que vocês projetam na cabeça de vocês. E se por acaso vocês não projetam posse, está errado. Vocês têm que projetar, porque como vocês vão investir energia em algo que vocês nem pensam o que é. Se vocês pensar que eu sou concurseiro, você não é concurseiro. Você é o cargo que você almeja em produção. Simples assim. A troca das palavras tem um total sentido na quantidade de energia que nós colocamos. Tá? Porque concurseiro é um estado permanente. Concurseiro é um estado permanente. Quem se classifica concurseiro vai ser sempre concurseiro. Então, modificar algumas palavras também é muito interessante para você colocar energia. Para você não entrar numa engrenagem nem saber o que está fazendo. Ah, vou sentar aqui porque já vai no automático. E vocês têm que realmente conduzir o destino de vocês. Pensar no que vocês querem. Colocar meta. Para aqueles que falam, eu tenho dificuldade de colocar meta. Talvez você não esteja vivenciando realmente o momento. Por quê? Fica muito mais fácil quando você tem clareza naquilo que você quer. Se você tem clareza no que você quer, fica muito mais fácil de você investir energia. Para quem joga bola, né? Desculpe as meninas, vou dar um exemplo de jogador de futebol. Qual é o objetivo do futebol? Fazer gol. Se você não tem clareza em fazer gol, você não vai fazer gol. Então, assim, a clareza no que você quer, você visualizar o que você quer, vai dar energia no processo. É o combustível que necessita. Eu vou confidenciar uma coisa com vocês. Eu sempre fiz trabalhos de mentalização e projeção. E um dia eu estava muito mal. Sabe aquele dia que você, cara, meu Deus do céu, sabe aquele dia de vontade de jogar tudo pro alto, sair berrando? Estava naquele dia. E eu falei assim, pô, me dê forças, e pedindo força, não vinha força. Eu saí igual louco, sabe o que eu fui? Fui na loja e comprei um terno da minha posse. Comprei o terno da minha posse. Cheguei, comprei, vesti e comecei a vivenciar aquele momento. Me deu uma energia muito grande e eu fui embora. E acabou que eu tomei posse em Corumbá, um calor dos infernos. E eu nem usei o terno que comprei, mas valeu a pena. Porque eu comprei o terno para realmente vivenciar o momento. Vocês têm que vivenciar o momento para não ficar numa engrenagem. Porque na engrenagem você não vai investir o seu melhor. E nesse processo é importante que você invista o seu melhor. E vou te falar um negócio para vocês. Talvez você nem saiba o que é o seu melhor. Beleza? Jefferson, fala, minha querida. Eu já tenho vestido. Show de bola. Então, no momento eu já que tenho você ir para baixo, coloque o vestido, se visualize no momento. É importante. Pior que eu engordei um pouquinho, vou ter que emagrecer para usar o vestido, viu? Então, mais um objetivo, emagrecer para vestir o vestido. Show de bola, sensacional. Certo? Sim, metas. Porque a vida é feita de metas. Eu tenho meta no serviço, vocês vão ser fiscal, o pessoal com a Receita Federal, eu falo, vai ser fiscal e trabalhar na fiscalização, pelo amor de Deus. Não vai ficar abrindo mala em aeroporto. Porra, dê valor aos seus estudos. Certo? Você vai ter meta. Por que não cumprir meta? Você tem que criar um hábito. Talvez não crie uma meta estratosférica. Crie uma meta menor. Para você ter o hábito de cumprir meta. Porque nós somos resultados dos nossos hábitos. Beleza? Então, gente, eu comecei a inventar. O coach e a mentoria são coisas diferentes. O coach vai trazer ferramentas para você trazer o seu melhor. Ele vai trazer o quê? Uma hipnose, ele vai trazer ferramentas de PNL, ele vai trazer essas coisas para quê? Te dar o gás para você continuar na guerra. O mentor vai fazer o quê? Te mandar uma meta de estudos para você seguir. Certo? Porque é o modelo que ele acredita ser o melhor. Certo? Então, assim, há coisas diferentes entre os profissionais. Tá? Eu sei que o mercado fala que todo mundo é coach, mas existe uma diferença. O mentor
é aquele que tem um modelo, que aplica o modelo e quer que você siga esse modelo, vai te orientar em relação ao modelo. E o coach vai utilizar de outras ferramentas para poder trazer o seu melhor. Sabe por quê? O nosso melhor é o que dá resultado. E às vezes a gente nem acessa o nosso melhor. Certo? Sabe por quê? Por causa de uma crença limitante, por achar que os outros estão estudando. Gente, o resultado dos outros não impacta no seu resultado. Sabe por quê, Bernardo? Na hora de fazer a prova, quem faz é você, não são os outros. Então, se você tirar 10, tô nem aí para os outros. Então, se ficar, porque os outros estudam 10 horas, os outros estudam 15 horas, os outros já estão na terceira. Gente, a gente não tem controle sobre os outros. Você tem controle, Thales, sobre o seu volante ali comandando a sua nave. Patrícia, você tem controle no seu resultado. Maria Isabel, você que controla o seu resultado. Ninguém mais. E é essa assunção ali de comando é que é necessário. Porque o fulano de tal... Esquece. O que o fulano de tal faz não impacta no seu resultado. Agora, o que você faz impacta no seu resultado. Certo? Eu vou dar um exemplo. O Bernardo perguntou um exemplo de processo de coaching. Eu aprovei um aluno agora no fiscal agropecuário do MAPA, né? Auditor fiscal agropecuário do MAPA. Eram 29 mil candidatos, ele foi em 5º lugar. É um cara, um ser de luz, sabe o cara bom? Bom, só que o grande problema é que ele tinha insegurança. Insegurança. Certo? E a insegurança boicotava o rendimento dele. Basicamente, eu trabalhei a insegurança. A insegurança. Por quê? Se ele não tem a insegurança para impedir que ele avance, ele vai muito mais rápido. Você entendeu? A insegurança trava muita gente. A insegurança trava muita gente, certo? Quando você fala, é porque eu tenho só apenas 4 horas. Pô, é bom demais, gente. Eu tenho 3 horas, maravilhoso. 3 horas de estudo com qualidade, meu Deus do céu. Só que a insegurança faz com que você compare com outra pessoa que tem 6 horas, 8 horas, 10 horas, 20 horas. E isso boicota aquilo que você tem para dar. E o mais importante é o que você tem para dar. O que os outros têm é problema dos outros. Certo? E até porque, vou falar um negócio para você, há concursos que não conseguem suprir a quantidade de vagas. Não consegue cumprir. Então, se você fizer o seu melhor, você passa, você nem precisa saber dos outros. Faz sentido para vocês? Então, assim, no processo de estudos, é necessário, principalmente os estudos de longo prazo, você estar em equilíbrio. O Oswaldo tocou no ponto muito importante. Porque eu sou pai, eu trabalho. Papéis. Nós temos vários papéis. E um dos grandes problemas do concurseiro é não definir os seus papéis. Certo? A hierarquia dos valores. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Se você tem como valor, né, um dos valores, né, forte, a família, por exemplo, momentos com a família, choca diretamente com o quê? Com quem está estudando para concurso. Por quê? Quem está estudando para concurso tende a o quê? Diminuir o tempo com a família para poder estudar. E o pior, tem muita gente que abdica do tempo da família para poder estudar. Aí dá zica. Porque se ele tem o valor forte de ficar com a família e ele abdica desse valor, ele sai do equilíbrio e não consegue avançar. Porque na mente inconsciente dele vai ficar rodando. Pô, eu tinha que estar com minha mãe, queria estar com minha mãe, queria estar com meu pai, queria abraçar minha irmã. E como é que estuda assim, gente? Vai ter qualidade de estudos? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por isso que eu falo, a mente inconsciente é que faz você ser aprovado. É a mente inconsciente que faz ser aprovado. Eu tenho um programa de coaching group exatamente para trabalhar o quê? Mente inconsciente, para trazer o equilíbrio, porque todos nós temos condições. Se você tiver equilíbrio, você voa. Se não tiver equilíbrio, você não voa. Você vai andando e vai patinando. Certo? Então, assim, essa pessoa tem valor alto, família, o que tem que fazer? Ter o seu tempo com a família. É óbvio que não é o final de semana todo, mas tempo de qualidade com a família, seja 2 horas, isso já preenche essa necessidade de estar com a família. E depois ele vai estudar tranquilamente, porque supriu essa necessidade.
certo? Ah, tem gente que gosta de ficar com os amigos. Ama ficar com os amigos. Beleza, aceita isso. Só que você não vai ficar final de semana todo. Você diminui o tempo com os amigos, mas fique com os amigos. Não deixe de ficar com os amigos, porque isso é o seu valor. Você não pode jogar fora um valor seu. Não pode jogar fora, porque isso tira você do equilíbrio. E quem estuda para concurso em alta performance precisa de equilíbrio para poder avançar. Equilíbrio. Ah, Jefferson, a minha mãe não me entende, ela fica falando que eu estudo demais, parece que ela não quer que eu passe. Gente, dê graças a Deus que sua mãe faz isso. Ela apenas não sabe expressar o sentimento dela. Porque no fundo, ela quer te tirar desse sofrimento, que na cabeça dela é um sofrimento. Então, ela quer te tirar. Ah, minha esposa não me entende, ela fala que eu estudo muito, quer que eu fique muito tempo com ela. Dê graças a Deus se tua esposa quer ficar com você. Certo? Dê graças a Deus. Não quer ficar com outra pessoa. Certo? Só que chegar num acordo, nós somos adultos, né? Eu vejo que também tem muito problema em relacionamento. Chegue num acordo. Fulana de tal, você sabe que é um processo difícil, que eu preciso dedicar mais horas. Que tal a gente ficar 2 horas almoçando junto, que eu fico totalmente focado em você e depois você me libera para poder estudar. Foco. Está na atividade? Foco. Está na outra atividade? Foco. O grande problema é que, quando você está com a sua noiva, seu esposo, seu marido, você está pensando no Silvio Santos que deixou de estudar. E quando está no Silvio Santos, você está pensando na sua esposa que está lá. Aí não tem como avançar. Aí realmente não tem como. É estar presente em cada momento que você esteja. Hoje eu estou aqui presente com vocês. Eu estou pensando em vocês e ajudar vocês. Isso é estar presente. Para ter equilíbrio, precisa estar presente, para você dar o seu melhor. Faz sentido para vocês ou tá viajando? Jefferson, tu fumou maconha, tá doidão? Não. Não. Estar presente, gente. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma sessão do Coach Group que fala sobre gestão do tempo, que eu sei que bate na tecla de você. E na gestão do tempo, eu mostro, através de um estudo, que quanto mais presente você está, o tempo anda mais lento. Olha que show de bola. Os caras ficam maravilhados, que é realmente um estudo de Einstein, não é meu não, gente. Einstein mostra também que o tempo fica mais lento, ele faz a parábola do tempo. Então, esteja presente. Se você está almoçando, esteja presente. Colocando o garfo, comida na boca, mastigando, salivando, engolindo. Não fica no celular fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Porque você está criando o hábito de não estar presente. E se você cria esse hábito de não estar presente, você vai levar para os estudos. E um estudo sem foco vai ser 1 hora equivalente a 5 minutos. Só que você vai estar 1 hora, Patrícia, sentada, suas costas vão doer, dói tudo, meu Deus, desespero. Só que não tem qualidade. E tudo que o estudante que quer realmente ser aprovado quer qualidade, gente. Qualidade. Então, assim, eu acredito que vocês, a partir de agora, se não tinham na cabeça, vão ter agora, a todo momento, qualidade. Porque vocês estão desgastando, desgasta. Ficar sentado desgasta a posição. Por mais que vocês tenham uma estrutura de livro na altura, pezinho para botar, tudo ok, desgasta ficar sentado. Desgasta. E já que você vai se desgastar, tenha o seu melhor resultado. Tenha o seu melhor resultado. Beleza? Tamo junto? Perguntas. Estou falando demais. Perguntas. Não quero mais. Não quer mais. Nada, Thales? Está pensando, né? Meu Deus, esse cara é louco. O que está falando? Não, são coerentes as ponderações. É fazer pensar, gente. É criar caminho neural na cabeça de vocês para vocês pensarem de forma diferente. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem, certo? E se a gente não tem, não pode dar. Por isso que a gente estuda, para a gente poder, naquele momento da prova, dar o nosso melhor. Como manter motivação? Isso também é muito difícil para mim. Então, motivação. Motivação é algo intrínseco, tá, Marisana? Não tem como vender. Não vende. Eu moro aqui em São Paulo. Alguém é de São Paulo aqui? Eu. Isso. Na 25 de março tem tudo, menos motivação. Tá? Porque motivação é algo intrínseco. Talvez, se você não acredita que você vai conseguir, você não vai ter motivação. Se você tem dúvida que você consegue, como é que você vai ter motivação com uma coisa que você acredita que não vai dar certo? Quem acredita aqui que vai ser aprovado? Levanta o braço, por favor. O quê? Show de bola. Show de bola.
Se não acreditar, não adianta, não vai ter motivação, certo? É tipo, estar no processo, vivendo o processo, mas não vou conseguir, tá? É muito interessante, Maria e Isabel, motivação, você vivenciar o resultado. Se você vivencia o resultado, certo? Você tem motivação, porque você tem clareza naquilo que você está colocando energia. Faz sentido para vocês? Então, assim, é interessante não ver a posse, não, o pós-posse, as primeiras férias. Quem já programou as primeiras férias? Não. Quem programou? Eu já programei. Então, tem que programar as primeiras férias. Já programei e pedi, e prometi pro meu noivo, pra minha mãe, pro meu pai, para todo mundo me apoiar, que eu vou dar férias para todo mundo. Show de bola, Thalita. Você está indo muito bem, vai ganhar estrelinha, hein? Exatamente. Vocês têm que programar. E, Thalita, você vai ser minha monitora. Tá me dando altos insights aqui, que eu vou lembrando das coisas, que eu não tenho pauta. Eu vou falando. Preste atenção. A Thalita falou um ponto muito importante, envolvimento de todos aqueles que estão ao redor de vocês. Família. Esse projeto de vocês não é só de vocês, não, gente. É da família. Porque vai ter impacto em todos. Então, nada melhor de ter o quê? Um acordo da família. A minha filha, tenho 3 filhos. Tá, Oswaldo? Tenho 3 filhos. A minha filha maior, de 13 anos, que me pegou no processo de estudos. Tá? E assim, no momento eu estava separado. E eu saía de São Paulo, né, ia pegar ela no Rio, que ela mora no Rio. E meu coração apertava, porque eu já tinha pouco tempo com ela. Eu pegava ela a cada 15 dias. E, no final de semana que eu estava com ela, eu vou estudar, cara. Beleza, então eu prometi para mim mesmo que, enquanto não saiu o edital, eu não pego em nada nos estudos. E mantive a palavra, ficava com ela. Aí, quando saiu o edital, o bicho pegou, você não tem como, né? E aí conversei, filha, a situação é a seguinte, papai vai fazer uma prova. Expliquei tudo ela na forma dela entender, certo? Na época ela é bem pequena. A prova é difícil, assim. Você imagina quantas pessoas estão querendo passar nessa prova? Ela, pai, 8. Assim, não, é um pouquinho mais. Ela foi falando para entrar no mundo dela, assim. Papai, é tudo isso sim. Então você acredita que ela é difícil ou fácil passar nessa prova? Não, papai, é muito difícil. Então, trazer ela envolvendo a pessoa dentro do processo. E assim, eu falo assim, filhinha, o papai precisa estudar para a gente ter mais conhecimento. Explica, não, realmente, papai, você tem que estudar. Então, a situação é o seguinte, papai vai estar aqui estudando. Se você precisar de papai, você chama. Agora, você vai brincando aí, vendo televisão, ok. E combinei isso com ela. E assim, é engraçado que a minha sobrinha estava junto e ela fala assim, fica quieta, que meu pai está estudando. É realmente envolvimento da família. Por quê? Quem não estuda para o concurso não sabe, gente. E o concurseiro tem mania de falar, todo mundo tem que saber que eu estou estudando. Não, não é assim. Não é assim. As pessoas não entendem. E se você não explica para elas, elas vão continuar sem entender. E sempre lembrando que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E se essas pessoas não têm esse conhecimento, elas não vão ajudar vocês. Simples assim. Então, não queira dar uma de, não, ela sabe, eu estou estudando, se eu passar, ela já sabe que não sabe nada. Se você não falar para sua esposa, para sua noiva, para seu marido, ele não sabe. Ele pode até achar que sabe, mas no fundo não sabe. Então, é importante compartilhar. Thalita, show de bola, compartilhar. O que eu prometi para minha filha? Minha filha, quando o papai passar, para onde você quer ir no mundo? Ela quer ir para Paris, Torre Eiffel. Ok, você vai para Paris. Compartilhei com ela. Ela, mais do que eu, queria que eu passasse, gente. Aqui, ó. Então fica a Mas dica. eu tenho, viu, Gerson? Oi. Mas inclusive, eu estou com uma delas aqui do meu lado. A gente tem meio que um combinado aí, uma ida à Disney e tal, em função da aprovação. Show de bola. E é engraçado que elas falam comigo sobre isso. Papai, você está estudando para a gente ir para Disney? Sim, vivenciar. E isso ajuda mesmo, viu? Ajuda mesmo. Falando, eu já passei por isso. Eu vou te falar, Oswaldo, que sabe o que vai ser mais legal? Sua menina está pequena ainda. Minha filha, eu não mando ela estudar. Eu não preciso mandar ela estudar. Ela vai sozinha. A minha mais velha está fazendo tarefa agora com a minha esposa. Faz sozinha, sabe por quê? Palavras convencem e exemplos arrastam. Você tem razão. Eu vejo isso. A minha mais velha, ela faz tarefa fácil porque ela sabe que ela me vê estudando e ela sabe que ela tem que fazer o mesmo. Muito legal. Então, temos que ser íntegros. Se você tem uma proposta, siga na sua proposta.
E vou te falar, cadê a Maria Isabel? A motivação vem se você é íntegra na sua proposta. Se você tem uma quantidade de horas a cumprir e você cumpre, você está mostrando integridade dentro da sua proposta, coerência, congruência com aquilo que você quer. O grande problema é você ter uma meta de 3 horas. Ah, estudei 2. Se você mesmo não faz o que você está propondo, como é que você vai acreditar que outras pessoas vão acreditar em você? Fica difícil. E automaticamente isso vai minando e automaticamente você vai desacreditando, mas só que você está no processo, e não vai dar resultado. E vou ser bem sincero com vocês, não vai dar resultado. Não dá resultado. Não dá resultado. Porque se você mesmo não acredita que você consegue, nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é real do imaginário. Se você acredita que não consegue, você vai viver o não conseguir. E automaticamente o resultado vai ser não conseguir. Certo? Então, assim, o processo de estudos é muito mais além do que sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu fico puto da vida quando eu vejo, passar em concurso é sentar na bunda na cadeira e estudar. Todos vocês fazem isso. Já conseguiram passar? Não. Aí, sabe o que acontece, Bernardo? O cara está estudando ali 10 horas, só que com aquela qualidade ruim, só que ele acredita que é sentar a bunda na cadeira. Isso não é Big Brother, gente. Big Brother é que tu tem que ficar ali para ganhar a competição tantas horas ali sem beber água. Não é isso. Não é isso. Certo? E o cara acredita que é ficar a quantidade de horas X na cadeira. E ele fica. Só que ele vai fazer a prova, não tem resultado. O que ele vai pensar, Bernardo? Eu sou um... Merda. Exatamente, Thalita. Tu tá muito boa. Eu sou uma bosta. Sim. Vai pensar isso. E automaticamente, se a pessoa pensa isso, o que ela vai fazer? Vai viver isso. Ela vai viver isso. Se ela pensa, ela vive. Porque o nosso cérebro não sabe identificar o que é real do imaginário. Tudo aquilo que você sente é porque você pensa. Por isso que é interessante você pensar na sua posse, aprovação. Por quê? Você vai viver isso. Você vai ver resultado. Você vai viver resultado mesmo não tendo resultado. Isso vai te dar energia para você seguir no longo prazo. Faz sentido para vocês ou estou viajando? Faz sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. Uma das perguntas que o Bernardo me fez é por que a mentoria ajuda os alunos? A mentoria ajuda os alunos por quê? Você vai ter um plano a seguir, vai ter alguém na sua orelha perturbando quando você não segue. Certo? Simples assim. Certo? Você vai ter um plano de estudos a seguir, você vai ter um objetivo a alcançar de resultado, você vai ter que fazer tarefas. E que aquelas pessoas que têm dificuldade de se autodisciplinar, vai ter alguém para disciplinar elas. Certo? Vai ter alguém para disciplinar. Então, a mentoria, Bernardo, basicamente é baseada em cima de tarefas. Agora, o coach é baseado em cima de reflexões. Sabe por quê? Quando você acredita, você faz. Se você não acredita, você não faz. Nós somos adultos. A gente só faz aquilo que a gente acredita. Só faz aquilo que a gente acredita. E quando você tem um insight, caramba, bicho, tem que fazer isso. Aí você bota a mão na massa e age. Porque o pensamento é muito bom. Agora nós temos que transformar em ação. Pensamento sem ação é frustração. Você só ficar pensando e não agir. Certo? Beleza? Perguntas? Posso fazer uma pergunta? Não, pode falar, Bernardo. Não, pode ir. Eu posso fazer. Jefferson, assim, eu estudo há 10 meses, né? E aí, assim, eu entrei numa crise nessa última semana agora por conta da ansiedade, assim, da quantidade de coisa que eu tenho que estudar. E eu não tô conseguindo sair dessa crise. Eu não sei o que eu faço. Porque eu tô olhando e eu não tô conseguindo estudar esses últimos dias. Porque eu olho a quantidade de coisa que eu tenho que estudar e eu falo, não, mas eu não vou dar conta disso. E eu não sei o que eu faço na minha cabeça para conseguir voltar a focar igual eu tava, acordando cedo, estudando pra caramba. Thalita, só te interromper um pouquinho. O que você falou? Eu não vou dar conta disso. Olha só o que você reproduziu. Eu não vou dar conta disso. Qual o sentimento? É bom ou ruim quando você fala isso? É péssimo, né? Óbvio. E você vai viver esse sentimento péssimo. Lembre-se sempre, o nosso cérebro não sabe identificar o que é real do imaginário. Se você fala que você não vai dar conta, você vai viver uma coisa que você não vai dar conta.
E se não dar conta para você é ruim, você vai ficar vivendo isso. Agora eu vou te ajudar. Eu só fiz você pensar. Você é ansiosa? Super mega master. Ok. Então, assim, nós somos íntegros. Se você é ansiosa em outra área, você vai ser ansiosa nos estudos. Aceita que dói menos. Ok? Beleza. Sim. Aceitei que eu sou ansiosa. O que é ansiedade? O que é ansiedade, gente? Acho que é pensar no futuro, né? Viver o futuro. Exatamente. Thalita, vou te contratar. Excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Certo? Então, sabendo que você nem quer ficar deprimida nem ansiosa, o quê? Viva o presente. Viva o presente. Porque a única coisa que você tem controle é o presente, Thalita. Você tem controle sobre o futuro? Não. Você acredita nisso? Acredito Acredito. nisso. Muito bom. Você está indo muito bem. Você acredita que você não tem controle sobre o futuro. No presente você tem controle? Tenho. Posso fazer alguma coisa, agir hoje, é ação, né? Ok, show de bola. Então, entre uma coisa que você não tem controle e uma coisa que você controla, qual que você opta? Pelo que eu tenho controle, pelo meu Que você presente. tem controle. Então, talvez para você agora, você seja uma Thalita diferente. Porque você sabe que você não tem controle no futuro. Você tem controle no Presente. presente. Então, viva o presente. Sabe por quê? O futuro, Thalita, ele é consequência do que você faz no presente. Concorda Entendi. comigo ou estou viajando? Concordo. Show de bola, tamo junto? Sim. Então, se você não fizer um presente bom, como é que vai ser seu futuro? É. Oi? É exatamente isso, porque eu tava nessa, eu pensando assim, bom, eu travei, e aí, bom, mas se eu travei por conta da minha ansiedade, por conta de viver o futuro, mas aí eu não tô fazendo nada, então meu futuro não vai dar certo mesmo, porque eu não tô fazendo nada, eu tô travada. Show de bola. Então, seu foco vai ser aonde? Presente. No presente. No presente, no momento. No momento. Pense na qualidade dos estudos, pense no momento. E talvez você comece a fazer um exercício. Vou te passar um exercício, então. Olha só. Vocês estão recebendo um exercício para você ficar focada no presente. Escovando os dentes. Você pensa em alguma coisa no seu dia, para casa? Está escovando o dente, está pensando no que vai acontecer no dia, né? Nossa, com certeza. Olha Isso só, mesmo. é um exercício. Escove Faço o mil dente coisas pensando ao no mesmo dente tempo. que você está escovando. Faço mil coisas ao mesmo tempo. Mas isso é coisa de Olha. mulher. Mulher é assim, né? Mulher Olha faz mil só. coisas ao mesmo Homem tempo. também. Olha Todos. só, Thalita. Todas as mulheres são assim? E todos os homens também, em grande maioria. Não sei se todas as mulheres são assim, mas eu sou bem assim. Então, viu? Nós somos semelhantes, gente. É muito bom trabalhar em grupo, porque um fica caindo na máscara do outro. Presta atenção, Thalita. Então, talvez você exerça a sua atividade, sabe por quê? Nós somos reflexos dos nossos hábitos. Se a Thalita está confidenciando, eu fico muito agradecido ela confidenciar isso, que ela só vive com a cabeça pipocando, ela vai trazer para os estudos também, gente. Porque isso é ela. Isso é ela. Aí sabe o que acontece? Ela se recrimina. Ah, é porque eu não tenho foco. Óbvio, eu não tenho foco em nada. Você entendeu, Thalita? Não estou falando, não estou querendo te diminuir, não. É você. Você está falando que é você. Não, isso aí mesmo, é real. Entendeu? Então, assim, talvez você faça exercício para poder ter o controle do momento. Escovar o dente é muito bom. Você escova o dente pensando no dente que você está escovando, forçando. Você vai ter uma dificuldade tremenda. Mas é exercício. É um exercício. Se você quiser mudar, certo? Porque Einstein já falava, né? Insanidade é você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Eu estou te dando uma ferramenta. Escovando o dente simples. Escova o dente todo dia, você vai com o dente de cima, pensando no que você está fazendo na sua boca. Não o Uber que você vai pedir, não, momento. É exercício por um momento, tá? Outra coisa, Thalita, outro exercício, quando você estiver almoçando. Se estiver almoçando, você realmente esteja naquele momento almoçando. Não fique no celular mandando mensagem, vendo o grupo, porque você está exercendo exatamente o que você já vinha exercendo. Você quer mudar de atitude. Então, para você viver o momento, você tem que treinar o momento. Não adianta você entender que tem que viver o momento se você não exercitar. É um exercício. É um exercício. Para você criar o quê? Hábito. E é muito exercício para você criar hábito. Por quê? Você já criou um hábito de não viver o momento. E vai ficar realmente, as suas horas vão dissipar.
a qualidade vai cair, porque você não exerce, está focada. Entendi. Entendeu? Sim. É óbvio que se fizer sentido para você, se não fizer sentido, joga no lixo. Eu não sou o dono da razão. A gente está batendo Não. papo. Faz sentido. Beleza? Beleza. Tranquilo? Alguém mais tem a mesma problema da Thalita? Não, tenho uma outra pergunta. Fala. Mestre, você falou um pouco sobre mentoring e falou que é um trabalho de tarefas, né? Então, normalmente, numa tarefa, o que você controla é o fim, né? O controla é o resultado. Sim. No mentoring, você também controla o como é feito, ou seja, como que você atinge o resultado, você trabalha esse Você está meio perguntando para mim ou para o mentoring como um todo? para você. Para mim, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Ferramenta de gestão do tempo, é óbvio. Pô, não adianta você ter um tempo chechelento e querer ter resultado. Não tem como. Não tem como. Não tem como você não saber memorizar. Não tem como você não saber grifar. Como é que você vai ter eficiência? Se você não tem as ferramentas, não tem como você trabalhar. É bem simples. Você só consegue fazer aquilo que você tem de ferramentas. Certo? Você consegue fazer isso. Tá? Então, é óbvio, se você tem um time, você tem que treinar o time dentro daquilo que você percebe que é dificuldade. E no trabalho de mentor, eu acredito que o trabalho de mentor tem que ter uma comunicação muito efetiva. Por quê? Se o mentorado ali, o seu aluno, o seu cliente, ele está com dificuldade, ele tem que se reportar a você, porque você não tem bola de cristal. Tem bola de cristal, tá? Eu não consegui entender isso. Eu vou perguntar por quê. Por causa disso, disso, disso. Metodologia de memorização, metodologia de leitura dinâmica, sim, técnicas para facilitar o processo. Facilitar. Então, assim, o mentor ele tem que ter ferramentas para poder dar para o seu cliente, certo? Para ele poder ultrapassar ou desviar do obstáculo. Porque vão aparecer obstáculos. Certo? Sim, e é isso. Porque o que acontece, Bernardo? O mentor é o quê? Uma pessoa que passou pelo processo. E dentro desse processo, ele aprendeu algumas coisas. Por isso que é um mentor. O coach não necessariamente passou pelo processo. O coach não necessariamente passou pelo processo. Só que ele vai conseguir identificar em você qual o ponto de trabalhar. Essa é uma diferença. Entendeu? Tiago levantou a mão. Fala, Tiago. Opa, boa noite. Boa noite, concurseiros. Tudo bom? Boa noite. Minha dúvida não é nem dúvida não, né? É porque eu comecei os estudos para concurso, tá há uns 3 meses, 4 meses. Aí, nesse pouco tempo de estudo, eu acabei dando um pouco uma desanimada, certo? De certa forma, uma desacelerada nos estudos. Aí eu queria saber do professor Jefferson Rosa. Como eu faria para retornar aos estudos? Eu leria todo o material novamente, do mesmo jeito, como eu comecei, ou dava uma passada rápida? Como vocês poderiam me ajudar aí nessa questão? Tiago, vou ser bem sincero com você. Fica muito difícil responder uma coisa sem saber como é que você produz. Certo? Fica muito difícil. Seria orelhada, fala isso. Eu não sei, não sei se vai dar certo. Então, é interessante, assim, eu fico até meio xarope, que as pessoas querem respostas prontas. Só que eu não acredito nisso. Faz isso. Porra, não é, eu acredito que não seja assim. Como você, né, há pouco tempo, né, tem que saber o seu nível de assimilação, como você assimilou o conteúdo que você já estudou. Se você tem um nível de assimilação considerável alto, não tem interesse em você voltar no material. É continuar. Se seu nível de assimilação foi ruim, é interessante você voltar, porque é ruim. Certo? Talvez eu não dê a resposta que você queira, mas eu vou fazer você pensar. Certo? Porque eu não sei como é que foi o seu nível de estudo nesse período. A assimilação desse período. E fica muito difícil para eu poder te responder. Entendi. Você considera, agora eu te pergunto, você considera que o que você estudou, você assimilou?
Sim, pelo menos a parte inicial que eu já havia começado, eu, de certa forma, assimilei bem, cheguei a resolver uns exercícios. Então, segue. Segue. Foi muito bom fazer a pergunta, que eu vou botar uma coisa para vocês. Gente, é mais válido vocês terem uma referência de todo o conteúdo do que saber muito parte do conteúdo. É mais válido, presta atenção, é mais válido vocês terem uma referência de todo o conteúdo do que saber apenas parte de um conteúdo. Sabe por quê? A questão, principalmente questão de múltipla escolha, muitas vezes você sabe porque conhece a referência. Você não sabe exatamente o porquê, mas vai acertar a questão. Certo? Quando você não passa pelo conteúdo, você nem referência tem. Aí fica impossível, quase impossível, vai ser chute. Certo? E a nossa memória, ela trabalha com referência. Tá? A nossa memorização, a gente sempre traz uma referência para poder fixar. Então, por isso é muito importante vocês passarem o conteúdo, todo o conteúdo, para vocês criarem essa referência. Por quê? Se por acaso vocês derem uma próxima leitura no material, vocês vão confirmar essa referência que vocês obtiveram na primeira passagem e vai conseguir elaborar esse conhecimento. Tá? Eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Tá? Só porque hoje eu estou muito feliz. Presta atenção. Importantíssimo, antes de vocês iniciarem os estudos, por exemplo, dar um exemplo prático. Vamos dizer que você nunca viu direito empresarial. Tá? Vou fazer um exercício prático para melhorar ainda, para ficar melhor. Vou fazer. Alguém aqui foi militar ou é militar? Não? Então vou fazer uma pergunta para você. Eu vou perguntar para a Mari, né? Óbvio que a Mari não foi militar. Mari, se caísse para você descrever o que é um ataque coordenado, o que você falaria? Mari? Congelou? Oi. Oi. Se caísse uma pergunta para você, descreva o que é um ataque coordenado de um exército, o que você falaria? Um grupo de pessoas, todas com um objetivo comum, sei lá. Show de bola, já respondeu. Sabe o que aconteceu agora? Eu trouxe uma informação que a Mari nunca estudou isso, né, Mari? Nunca estudou. Só que ela buscou dentro da vivência dela uma referência. E agora, se ela fosse pegar um livro que falasse sobre ataque coordenado, ela ia confirmar o que ela falou e ia elaborar em cima do que ela falou. Isso daí te ajudaria no foco. Sabe por quê? O nosso cérebro ia trabalhar o quê? Responder as dúvidas que ficaram na cabeça dela, que ela ficou com dúvida. Ela ficou com dúvida. Por quê? Caramba, o que é o ataque coordenado? Ela falou. Dentro do quê? Ela tem de referência. Então, antes de começar os estudos, passe os tópicos, não leia o material, vê os tópicos e traga na sua memória, na sua cabeça, o que você entende sobre aquilo. Você não vai gastar 2 minutos para fazer isso, nem 1 minuto para fazer isso. Só que isso vai ajudar demais no processo de memorização de vocês. Porque quando vocês forem para o material, vocês vão querer responder as dúvidas que surgiram. Simples e que ajuda demais. Fala. Jefferson, em relação às revisões, você acha que qual o período certo? 7 dias, 15? Porque O que acontece? eu li vários materiais, cada um uma coisa. Tem as revisões periódicas, né, de 24, 72, uma semana. Só que eu vejo como inviável para quem quer ser auditor fiscal. Totalmente inviável. Essa é minha opinião. Inviável. Minha também. Minha também. Sabe por quê? O estudo foi feito, Mari, mas você tem que saber aonde se enquadrou esse estudo. Eu acho que, com certeza, não foi a base de estudo para auditor fiscal. Se você estiver estudando para a sua faculdade, por exemplo, faculdade de Direito, você está estudando Direito Administrativo da faculdade. Fazer essas revisões encaixaria, ó, perfeito. Perfeito. Ô, Jefferson. Também, concordo também. Eu também quero depois. Ô, Jefferson. Não, é interessante que o Alexandre Meirelles, no livro dele, ele fala sobre essa coisa dos 24, 7, 30 dias e tal. Só que ele hoje diz que isso não funciona.
ele já falou que já brigou com gente que leu o livro dele e briga com ele porque ele diz que o livro está errado, entendeu? É interessante, porque não tem como. Tem uma hora que você só revisa, né? Você não consegue fazer outra coisa. Tem que avançar também, né? E assim, eu nem li o livro do Ricardo, do Alexandre Meirelles. Estou vendo na minha prática. Eu acho inviável, gente. Sabe o que acontece? São estudos. Tem teste, é um teste científico. Entretanto, você tem que ver a base do teste para você poder aplicar. O difícil... Até porque também... Pode falar, desculpa. Não foi nada. O difícil que eu acho, pelo menos, é mensurar a questão da razoabilidade. Até que ponto isso é interessante, até que ponto isso deixa de ser interessante. Eu acho que é esse meio fio que deixa a gente um pouco na dúvida, assim, pelo menos da minha parte. Eu não sei até que ponto é o momento de revisar e até que ponto é o momento de ir um pouco mais à frente. Porque tu olha o todo, tu vê a restrição de tempo e até que ponto onde tu vai, para onde tu deixa de revisar. Acho que esse é o ponto que, para mim, pesa um pouco mais. Ok. Vou te falar um negócio para você. Eu acredito sim Quem fazia cola na escola aí? Cola. Quem fazia cola? Eu vou confessar, fazia muita cola. Muita coisa. E sabe o que acontecia, Thales? Quando eu ia fazer a prova, eu lembrava do papel da cola. Eu nem pegava a cola e respondia. Nós trabalhamos, a nossa memória é muito boa para eventos. Eventos, certo? Eventos. Então, assim, tente estudar criando eventos. Uma orientação que eu dou para vocês, eu fazia muito isso. Agora, deu certo para mim, não necessariamente vai dar para todo mundo. Por quê? Sim. Pessoas são diferentes. Um dos pilares do coach e o mentor tem que ter, saber que pessoas são diferentes. Para você saber trabalhar com pessoas de forma diferente. Tá? Eu trabalhava colocando observações, que servem como gatilhos para você ativar a informação. Certo? Por exemplo, eu fazia o quê? Pontos que era muito importante, fazer uma caveira. No final do dia, eu lembrava de todas as caveiras que eu fiz. É uma forma de revisar. Entendeu? Então, assim, eu tenho umas técnicas, eu falando que o Bernardo perguntou, técnica da preparação, técnica da referência e técnica da confirmação. A técnica da preparação é exatamente o quê? Você, antes de começar a atropelar os estudos, você se preparar para estudar. Eu vejo que muita gente já... Vou estudar direito administrativo, aí senta. Só que a cabeça está pensando no feijão que está no fogo. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Você tem que se preparar para estudar. Certo? Então, uma das formas que eu oriento aqueles que trabalham comigo é o quê? Sentou para estudar? É o quê? Direito administrativo? O que eu estudei na última vez que eu estudei direito administrativo? Rápido na cabeça. Eu estudei blá, 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 blá. Sabe por quê? Você quebra aquela conexão com o estado anterior e foca nos estudos. Por quê? Sua mentalização vai para o direito administrativo. E quando você vai para o material, ao invés de você atropelar, você pega os tópicos e faz o que eu fiz com a Mari, busca o que você sabe daqueles tópicos, você já está exercendo estudar sem estudar. Você já está exercendo o estudo. Aí, quando você vai para os estudos propriamente dito, você vai conectado para os estudos. É difícil você pensar em outra coisa. Você já fez o exercício para poder estar conectado com aquilo. Ok? Ao final do Até porque também... Oi? Pode continuar, desculpa. E assim, durante o processo de estudos, é conversar com o material. O que é conversar? Jefferson, é conversar igual maluco? Não, conversar é você escrever, estar lidando, contato com o material. Certo? Anotar, fazer o grifo, criar eventos. Ao final do dia, tomando banho, o que eu fazia? Ficava pensando. O que eu fiz? Eu grifei, tá, isso, ok. Vivenciando tudo aquilo. Isso é uma forma de revisão. É estar realmente conectado com os estudos. Certo? Mas vou te falar, isso cansa. Porque você está pensando a todo momento. Cansa. Mas dá jeito. Dá jeito. Certo? E assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Parta do princípio que pessoas são diferentes. Tá? O que deu certo para mim não necessariamente vai dar certo para vocês. Porque vocês têm outras referências, vocês têm outra vivência. Pegue aquilo das outras pessoas, dos cases de sucesso, que faça sentido para você. Porque senão você vai ficar um imitador. E não vai dar liga. Não vai dar liga. Se você percebeu que uma coisa não está dando certo para você, não continue, não está dando certo. Não é porque o João das Couve fala que é o correto que vai ser o certo para vocês. Bernardo, no meu coach e grupo, eu verifico os perfis das pessoas.
foram mapeados 4 perfis. É óbvio que tem algumas variações, mas 4 perfis. E quando você percebe que pessoas são diferentes, você vai começar a cair tua ficha e falar assim, cara, não necessariamente o que a Patrícia faz vai ser bom para mim, o que o Bernardo faz vai ser bom para mim. Eu tenho que identificar o que é melhor para mim. Ok? Ok? Eu estava pensando em relação a isso hoje, Jefferson. Nada é receita de bolo, né? Cada pessoa tem facilidade, dificuldades e tem que ser adaptada, né? Assim, você falou uma coisa, a minha cabeça fica pocando uma opção de coisa. É aquela famosa coisa de padrão, criar um padrão. Sabe por quê, Mário? É muito comum uma pessoa ser muito boa em direito e não ser muito boa em matemática. E quando você cria um padrão, você está levando todo mundo numa régua. Aí, beleza. E em direito, que você poderia ir muito mais além, o seu sarrafo é mais alto, você vai aquém, porque criaram ali uma meta para você. E na parte de cálculo, que você está um pouco abaixo da régua, você não consegue atingir, você sente o quê? Você pensa que é o quê, Thalita? Merda. Exatamente. Imagina você imaginando que é um merda. Você vai agir como um merda. Então, assim, quando você aceita que, não, beleza, eu sou muito bom em direito e avança no direito igual a louca. E em cálculo, eu não sou muito boa, mas eu vou melhorar, porque é muito comum nós atuarmos aonde nós estamos na zona de conforto, certo? A pessoa que é muito boa em direito tributário quer estudar direito tributário todo dia, só que a prova não é apenas de direito tributário, tá? A pessoa que é muito boa em direito constitucional quer estudar essas matérias e vai deixando de lado as outras matérias que dói. Sabe aquela matéria que dói, que tu pega, ai meu Deus do céu, tem que estudar isso de novo? Certo? Só que nós precisamos de equilíbrio. E eu vou falar um negócio para vocês. Ah, Jefferson, eu não vou passar porque eu não sou bom em contabilidade. Eu falo para você, na Receita Federal, se você gabaritar todas as outras matérias e fizer 40% de contabilidade, você tem chance de entrar. Grande chance. Então, o fato de você não ser muito bom em uma matéria não quer dizer que você não presta. É óbvio que você vai querer melhorar. Só que não entra nessa perebice de achar, não vou porque eu não sei contabilidade de direito, porque o João sabe mais do que eu. Beleza, mas o João, de repente, não sabe português. O João não sabe auditoria, o João não sabe direito tributário. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem um resultado diferente. E quando nós somos tratados como um indivíduo, fica muito mais leve. Bernardo, sai 2 sacos de cimento das costas. E é tudo que a gente precisa. Tá leve. Tá leve. Faz sentido para vocês ou estou viajando? Faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, não se compare com os outros. Sabe por quê? Os outros são os outros. Os outros têm outras experiências. Ah, Jefferson, eu pego muitos daí, a pessoa manda mensagem, Jefferson, será que eu consigo passar para auditor? É porque minha escola foi ruim, meu primário foi ruim, meu ginásio... Meu irmão, a ESAF não quer saber disso, não. Eu estudei escola pública. Primário, ginásio, só estudei escola pública, gente. Isso é desculpa que você cria para não encarar o problema. Isso é desculpa que o candidato cria para não encarar. Ah, porque eu sou formado em odonto. O que tem mais é dentista na Receita Federal. O que tem mais é dentista. Então, assim, tudo aquilo que você cria que não tem fundamento científico é perebice. Joga fora que não vai prestar. A gente tem esse grande hábito e essa grande mania de criar coisas para por causa disso, não por causa disso, não, para. Para que ficar colocando esse saco de cimento nas costas? Não há necessidade. Beleza? Verdade. Me olhando assim com a cara de, ai, meu Deus do céu, não vou dormir mais. Bernardo, mais perguntas? Eu acho que a gente... Sabe o que eu acho? Eu acho que você vai falando as coisas e a gente começa a pensar. Eu tô aqui com meu caderninho anotando, você falando, desenhando e pensando no que você está falando. Tô, sabe, administrando tudo na minha cabeça.
Exatamente. Mas a ideia é essa, Thalita. É pensar. Que você vai criando o caminho neural da informação. Se vocês não têm acesso à informação, vocês não vão pensar. E eu tenho certeza que vocês vão sair muito melhores do que entraram. Com certeza. Sabe por quê? Bernardo, tu tem que estudar para entender como é que funciona e viver o processo. Que aí você bota a cabeça para ativar. Aí isso dá motivação, que a pessoa vai criar sentido o que ela está fazendo. Criar sentido. Eu fiz uma sessão de coaching grupo, eu não sabia, porque tá todo mundo assim, a menina era cadeirante. Eu não sabia que era cadeirante. E eu tô falando, ela assim, ela falou, Jefferson, para. Eu tomei um susto. Fala. Entendi tudo. Eu tô botando todas as culpas nessa cadeira e isso não me impede de estudar. Olha só, coisa linda. Eu chorei demais, porque você mudou o mindset de uma pessoa. Verdade. Da pessoa. A gente coloca a culpa onde não tem culpa. A culpa é do meu marido que não me entende. Diz, filho, isso é perebice. Isso é você correndo da competição. Ah, porque eu estudei escola pública. Isso é perebice. Não tem nada. A ESAF é maravilhosa. Ela não quer saber se você é preto, branco, amarelo, gordo, azul. Não quer saber. Está lá e você tem que fazer. Missão dada é missão cumprida. Pronto. Ai, Jefferson, porque na minha escola de primária a professora falava que eu era burro em português. Eu acredito. Você carrega isso. Só que você acredita se você quiser. Acontece demais isso no coaching group. A pessoa resgatar uma fala que cravou no subconsciente dela na época do primário lá, que a pessoa falava, deu reguada nela, e ela carrega até hoje. Só que há formas de mudar isso. Certo? E assim, o que eu fico muito puto é que passar em concurso público é só sentar na cadeira e estudar. Será que é isso? Será que é só isso? Isso não é estudar, não é Big Brother. Big Brother é que você ganha o prêmio, quem fica lá sentado lá e não consegue ir no banheiro, e quem fica mais tempo ganha. Concurso não é isso. Tem que estar processando a todo momento. Osvaldo, uma hora de estudos tem quantos minutos? 120. Eba! Beleza, galera? Bernardo, eu acredito que eu já tenha falado até demais, sendo enjoado de eu falar. Eu queria entrar na fase de perguntas aí para poder desconectar de vocês, que depois eu não consigo dormir, porque minha cabeça fica processando. Quero tomar um banho, né? Pergunta, Só que fica pensando na pergunta, fazer uma pergunta, mas na hora não. Não tem travesseiro, porque o travesseiro sim, tá tudo amarelado, tudo aberto. Pergunta, gente. Não tem perguntas? Eu tenho uma pergunta. Fala, então, Thalita. Eu tô falando muito hoje, né, gente? Não, seu jeito é o melhor jeito, Thalita. Fique à vontade. O Jefferson, Oi. é uma pergunta bobinha, assim. Como Toda que é pergunta trabalhar... é interessante, Thalita. Como é trabalhar na Receita? Como é estar lá? Ai, meu sonho! Então, trabalhar na Receita eu gosto. Eu gosto de ser fiscal. Eu gosto. Eu gosto de ser fiscal. Eu trabalho na fiscalização de tributos internos. Eu gosto de trabalhar com fraude, que dá mais. Eu fui militar, né? Fui militar durante 11 anos. Fui analista tributário durante 6. Sou agora auditor fiscal. E assim, não é apenas por causa da grana, porque grana eu conseguir muito mais em outro lugar. É mais pela função social que tem, certo? Eu gosto de trabalhar com o crime contra a ordem tributária exatamente para ter muito vagabundo aí andando de BMW, cara. E você tem que fazer, pelo menos, o cara ter uma úlcerazinha, né? Você não vai resolver o problema do mundo, mas pelo menos uma úlcera tu dá nele, certo? E você, como fiscal, auditor fiscal, você tem esse poder nas mãos. Isso que eu falo para vocês, eu sei que tem gente que quer trabalhar na área de passageiro, pelo amor de Deus. Eu já trabalhei na área de passageiros, né? Lá no aeroporto. Só que assim, é como você tivesse uma Land Rover e andar a 40, né? Isso aí para quem é muito operativo também, né? Tem a questão da pessoa, né? Oi? Tem a questão da personalidade também, às vezes, da pessoa, né? Às vezes você se identifica mais com... Não, eu estou colocando a situação. Eu respeito cada uma opinião, mas
Assim, Não, se tiver com dúvida, vai trabalhar para fazer valer mesmo tudo aquilo que você investiu. Verdade. certeza. Certo? Não tem problema, eu já trabalhei, eu brinco com os colegas, eu zoo pra caramba os colegas, certo? Mas, porra, é bom demais tu ver um auto de infração e, porra, sendo pago, nem impugnado, porque não tem jeito. Fazer um auto e a pessoa impugnar. Sabe por quê? É uma covardia, gente. Eu falo que é covardia, sabe por quê? Você faz um auto de 50 milhões. Aí, a empresa contrata 5 advogados para defender o auto. E o advogado ganha 15% se derrubar o seu auto. Não é uma covardia? 5 pessoas contra você? Mas assim, é gostoso, é uma brincadeira boa, que pô, é bom demais, que aí o auto não cai e eles não ganham nada. Eu sinto... Mas é perfil, né? É perfil. Assim, a questão do próprio exercício assim, da profissão. Porque assim, né, eu sou policial militar aqui no estado do Ceará, né? Aí a gente, por exemplo, quando vai fazer um flagrante, alguma coisa, aí tem todo aquele processo, tem que ter testemunha, tem que ter... Enfim, só resumindo, né? Só nossa palavra assim em si não conta, né? Eu queria saber se a questão quando o auditor ele faz um auto de infração, só a palavra dele vale, a questão da boa fé, né? Que o servidor tem. Porque público, aliás, o auto de infração ele vai para a defesa do contribuinte, né? Então ele vai defender, certo? E você fala policial, eu morei em Fortaleza, eu servi no 23BC. Eu sei, fica perto de casa. Cidade muito boa. E eu trabalhei na vigilância e repressão, né? Prendi muita gente. Muita. Meu Deus do céu. Lá em Corumbá, meu Deus do céu. Eu prendi muita gente. Eu chegava na cidade, a cidade já sabia que eu estava lá. Bom, e assim, eu levava em flagrante delito para a PF, né? E é engraçado o povo que me prendi falava pra gente, pô, cara, eu gosto de vocês, cara, que vocês são educados. O pessoal da polícia geralmente já chega batendo. Por que eu vou bater no seu? Eu tô fazendo meu cumprimento, meu dever, que é prender o cara que tá na infração. Certo? Então, assim, cara, é você utilizar da lei a seu favor. Você não tem o poder de infringir a lei. Você tem a lei ao seu favor. Então, assim, quando você vai prender uma pessoa, por exemplo, ou fazer um auto de infração, você vai estar vinculado à lei. Sempre vinculado à lei. Certo? Então, assim, o estrito da legalidade. Tá? Então, assim, se você fizer um auto de infração que sair desse liame da lei, seu auto de infração vai cair. E, assim, é um serviço jogado no lixo, porque é muita energia que você coloca. Certo? E, assim, eu sou íntegro. Se eu falo para vocês, eu vivo isso, gente. Então, é qualidade que você vai fazer. Quando eu sinto que eu não estou fazendo o meu melhor, eu me cobro, né, a fazer melhor, porque eu tenho condições de me dar mais, certo? Então, assim, Thalita, eu gosto de ser auditor. Né? Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. Exatamente porque eu consigo fazer realmente a diferença. Certo? Pô, é advogado me representando na OAB, é advogado contratando de advogado para defender. Eu gosto de realmente a bagunça mesmo. Vou ficar louco. Confusão. Mas é meu perfil, né? É meu perfil. Tem gente que não gosta. Quando eu falo assim, eu quero. É fraude? Dá para mim. Fica, tá maluco pegar fraude? Não, esse é problema tal. Não gosto de trabalhar com fraude. Porque os caras de fraude ganham muita grana. Deixa eu compartilhar, então, um pouquinho da experiência. Jefferson, eu também sou servidor público, então, e participo de algumas comissões de licitação e tal, da comissão permanente, e eu tenho meu sentimento, assim, é frequente os casos que a gente vê as licitações direcionadas e tu tem que fundamentar e defender ou divergir da comissão previamente acordada para te se eximir da responsabilidade e, ao mesmo tempo, tirar a licitação do caminho que ela já estava pré-combinada. Por exemplo, no primeiro mês que eu fui nomeado, enfim, teve a licitação de transporte escolar no município. Eles colocaram eu na comissão dizendo assim, bom, esse guri é novo aí, vamos botar ele na comissão que ele não vai manifestar nada. Daí, na primeira comissão, eu peguei eu divergi da comissão, enfim, e o dono da empresa era o marido de uma vereadora.
E essa vereadora também era tinha como função agente comunitário de saúde. Então eu divergi no parecer da comissão e deu um bafafá na cidade de Alway, advogado, e liga daqui, liga de lá. Então é um sentimento gostoso. É todo mundo brigando contra ti, só que tu tá respaldado ali. Então, sentimento é legal, vale a pena estudar. Sim, sabe por quê, gente? Não adianta, beleza, o salário é bom? É bom, não vou falar que é ruim. Certo? Mas, pô, você fazer uma coisa que você não tem tesão, o salário já não vira mais nada. Ou tu pega um PAD, pega um processo administrativo disciplinar de um funcionário. Por exemplo, teve um recente do secretário de obras, e tu começar a fundamentar e apontar os motivos que levaram os demais funcionários lá do setor de obras, por exemplo, a fazer uma denúncia no Ministério Público, tu apontar os erros e tu ver todo um conchavo sendo elaborado por trás para defender um secretário, e tu poder, dentro de uma condição de integridade e honestidade, divergir da condição que foi pré-ordenada, é muito interessante também, é um sentimento bom. Embora tu sofras frequentemente na pele, é um sentimento bom para ti que tu dorme tranquilo. Sim, e assim, a melhor coisa que tem é dormir tranquilo, Tati. A melhor coisa que tem é dormir tranquilo, certo? E assim, pô, eu gosto, vou te falar pra você, eu gosto de ser Eu fiscal. gosto também. Se eu gostasse, eu não seria fiscal, isso aí é outra coisa. Entendeu? Eu acho que a vida é muito curta pra gente sofrer. Por isso que eu falo pra vocês têm que ter sentido naquilo que vocês fazem. Porque senão você não coloca a sua energia. Você não dá o seu melhor. Tem que fazer sentido. Então, assim, eu acho o cúmulo a pessoa querer fazer prova para auditor e não saber nada do cargo de auditor fiscal. Porque ela não vive. Se ela não sabe, ela não vive. Se ela não vive, ela não consegue colocar o máximo de energia. Certo? Então, eu sempre falo assim, o fato de ter sido analista me ajudou demais, porque eu vivia o que acontecia lá. Certo? Eu conseguia projetar, pô, se eu fosse auditor, não faria isso. Se eu fosse auditor, faria aquilo outro. Justo. Te dá energia. E te dá uma criticidade da diferença entre uma atuação que tu acha que é legal daquela que tu, às vezes, acha parcial. Então, acho interessante também. Show de bola. Olha só, agora para fechar, a última dica. As 3 formas de nós aprendermos de forma acelerada por repetição, modelagem e emoção. Muitos de vocês colocam o quê? A repetição e a modelagem, mas não coloca a emoção. Vai estudar se sentindo auditor fiscal para ver se você não estuda bem melhor. Vai estudar uma lei seca se colocando, pô, eu como auditor fiscal vou fazer isso, isso e isso. Vai ver se a lei seca fica chata. Fala um pouco a respeito dessa modelagem. Eu acho que também cheguei atrasado, né? Então, quem chegou atrasado perdeu, porque nós temos que ser íntegro, tinha um horário para iniciar. Beleza? Modelagem. Beleza. A modelagem, Thiago, é você pegar um modelo e seguir esse modelo. Tipo, por exemplo, a matemática financeira tem um modelo de como resolver a questão. Você grava aquele modelo como se fosse um quadro. Certo? Uhum. Beleza? Gente, eu vou ter que liberar vocês, certo? Porque tenho mais coisas. Bernardo, fiquei muito feliz. Espero ter preenchido aí as expectativas, certo? Tenho certeza que estão saindo melhores do que entraram. Sim. Tá? Adorei. Oi? Adorei, muito obrigada. Se tiver uma outra oportunidade mais para frente, a gente faz outra. Pô, que ótimo. Gratidão, Jefferson. Muito bom, Jefferson. Obrigado aí. Obrigado, professor. Obrigado mesmo, viu? Obrigado em especial por ter promovido isso daí, né? Valeu, gente. Certo. Quiser perguntar alguma coisa, tem as mídias sociais, tem o WhatsApp. Eu acompanho no YouTube. Eu também. Eu assisti quase todos os vídeos já do YouTube do senhor. Beleza. Tem muito vídeo bacana e motivador. É isso aí, cara. Vocês têm que estar motivados, porque sem motivação você não dá um passo à frente. Beleza? Beleza. Nos estudos.